Meio-dia e 40 minutos, tudo bem, Micali? Como vai? Boa tarde. Boa tarde, prazer estar falando com vocês. Tudo bem, graças a Deus. Prazer é todo nosso, professor. E aí, acho que vai repetir o seu título aí de 2016 agora contra o time da Espanha. Bate uma emoção diferente pra você, Micali? Olha, a emoção sempre é grande, né? Qualquer competidor, qualquer atleta que esteja numa Olimpíada, sendo brasileiro disputando uma medalha, a gente se emociona, né? Desde garoto a gente tem isso com a gente, né? Ser apaixonado pelo esporte. E eu tive a oportunidade de ir, né? Competir, conquistar o ouro. E assim, mas a emoção ela se mantém, é a mesma, porque a gente se emociona quando vê alguém ganhando, a gente sabe da dificuldade que é fazer qualquer tipo de esporte no Brasil, pela falta de incentivos, pela não, hoje a educação física nas escolas brasileiras praticamente morreram. Então a gente sabe que qualquer atleta hoje ele passa por uma dificuldade imensa para poder chegar nisso do um pódio. Então eu vejo hoje, continuo me emocionando como da primeira vez. E é emocionante, né, Hero? Ouvir do técnico campeão olímpico de 2016 que ele tá emocionado de novo com possível repetindo o título olímpico. A gente vai ver contra a Espanha, adversário difícil, mas é emocionante, né, Hero? Ah, sem dúvida alguma, né, Micali? Muito boa tarde a você, prazer falar contigo. Queria saber do senhor com relação à Espanha especificamente, né? O jogo de sábado, eles têm 6 jogadores que atuaram na Euro recentemente, o Unai Simón no gol, o Eric Garcia na zaga, além do Pau Torres, tem o Pedri mais à frente, o Oyarzabal e o Olmo. Mesmo assim, eles não apresentam um grande futebol. O Brasil tem uma seleção muito boa e com uma campanha sem encher os olhos, assim como foi em 2016, você recebeu algumas críticas ao longo da Olimpíada, a gente lembra muito bem disso. Por que isso acontece, Micali? É um padrão nas seleções olímpicas em Jogos Olímpicos. É mais difícil trabalhar com a molecada, com esse time sub-23 na Olimpíada de Tóquio sub-24, né, especificamente por causa desse ano de pausa com relação à pandemia. Por que nas competições olímpicas do futebol, mesmo as seleções favoritas têm um futebol um pouco abaixo nesse começo de participação na fase de grupos e nas fases iniciais de mata-mata? Porque falta processo, né? Você não consegue manter processo dentro das seleções sub-23 olímpicas, né? Porque você acaba, geralmente quem trabalha muito bem vai trabalhar os 2 últimos anos faltando para as Olimpíadas, né? Dando uma minutagem, dando uma carga de trabalho, né? De repente não, tentando implantar uma ideia de jogo, mas às vezes chega na hora da competição, muda tudo, né? Jogadores que você pensa que poderiam ser convocados não vêm, jogadores que você treinou todo o período de preparação, os clubes não liberam. Então é uma série de fatores que fazem você não demonstrar talvez um futebol tão vistoso, né? A nossa dificuldade foi exatamente essa. Eu tinha na equipe titular uns 5 jogadores que não tinham trabalhado até então comigo. E a gente teve 24 sessões de treinos para estrear nos Jogos Olímpicos com a pressão imensa que a gente sabia, porque não tinha medalha, por tudo que tinha acontecido na Copa do Mundo, na Copa América. Então é muito difícil. A mesma coisa acontece com o Jardim. O Jardim, ele tinha uma ideia, ele teve uma ideia de jogo durante toda a preparação, eu acompanhei alguns jogos, ele já alterou isso um pouco, em função das características, em função de alguns jogadores que chegaram de última hora, que ele teve que se adaptar. Então realmente é difícil, né? É difícil. Você no futebol, já tendo processo, você já tem um tempo para trabalhar, já às vezes pode acontecer uma coisa ruim em um dia, né? Principalmente em Copa do Mundo e em Jogos Olímpicos, e esse um dia ruim você volta para casa. Eu vi também a Espanha, ela tem obsessão pela posse de bola, né? Não emplacou realmente uma primeira fase muito difícil, né? Correndo o risco de não classificar, mas esses times costumam crescer em reta final, e o Brasil a mesma coisa, não empolgou, mas decisão é decisão. Eu acho que está em aberto, 2 equipes, 2 seleções que chegam aí com chances reais aí, tanto uma quanto outra, de vencer essas Olimpíadas.
Mandando um abraço também para Meire Félix, para Tudo Comunicação, Olivério Júnior, todos eles que viabilizaram essa entrevista com o técnico Rogério Micali. O Micali, comparando um pouquinho as seleções, a seleção da Alemanha não tinha tantos nomes assim conhecidos para o grande público, mas era uma seleção difícil e foi um adversário muito difícil para o Brasil na ocasião. E a Espanha agora, com jogadores da seleção principal, fez uma boa Eurocopa, né? O Herrero citou aí Pedro, enfim. Qual adversário é mais difícil? Tá certo que aquela seleção que você comandou, na minha opinião, tinha melhores jogadores, né? Tinha o Neymar, Gabriel Jesus, Gabigol, o Luan jogando bem, era uma grande seleção brasileira e você conseguiu fazer o encaixe perfeito e conquistar a medalha de ouro. Mas qual que é o adversário mais difícil, na sua opinião? Olha, eu vejo que por ter já jogadores, né, um pouco mais, porque agora também a informação ela chega muito rápido para todo mundo, né? Eu acho que cada vez mais, principalmente quem milita no futebol, a gente acaba conhecendo já os jogadores. A gente sabe que é uma seleção extremamente difícil da Espanha, até pelo que você falou, são vários jogadores que disputaram recentemente a Eurocopa, né? Mas a seleção alemã que a gente enfrentou também era. Só que ainda não tinha esse conhecimento. Muitas pessoas ainda não tinham essa visão. Eu vi uma entrevista agora do nosso jogador de vôlei, ele falando, né, que ele não conseguiu a classificação. Ele falou, olha, as pessoas não sabem o que está acontecendo no mundo. Mas acho que foi a Letônia, né, que ganhou. Exatamente. O Alisson que falou, né, Micali? Exatamente, falando, olha, eles estão trabalhando muito, tanto a feminina quanto a masculina estão a passar adiante. Então o futebol é a mesma coisa. Agora nós estamos abrindo mais o horizonte para entender o que acontece no mundo. Mas aquela seleção da Alemanha que nós enfrentamos, hoje tem praticamente 4 jogadores na principal atuando com frequência. A seleção da Espanha, 6. Então, assim, eu acho que o nível é igual. Eu acho que aquele time da Alemanha tinha um pouco mais de processo do que esse da Espanha, porque aquela geração era muito rodada em termos de seleção alemã de base, a maioria dos jogadores com muita minutagem de jogos, essa também. Então, assim, eu acho que se equivale, são 2 finais difíceis, mas eu espero que o Brasil também, né, nós temos bons nomes ali, que são conhecidos, mas ainda... É como na minha época, a gente conhecia muito o Gabigol, o Gabriel Jesus, hoje já se tornaram uma realidade, mas na época eles tinham 19, 18 anos. Thiago Maia, 18 anos. Jesus, 18 anos. Gabigol, 19. E por aí vai, é uma geração nova, e com responsabilidade imensa, né? Deram conta. Eu espero que essa nossa geração, que também já tem uma minutagem muito boa, principalmente nas seleções abaixo, né, de base, ela possa suportar essa final, né? Até porque eu acho que existe hoje um momento mais tranquilo, né? E que a gente ganhe, que a gente traga. Seria muito legal. A gente é o maior medalhista, né, do futebol. Que a gente já acrescentamos mais uma prata, já temos garantida, e o ouro nos coloca uma posição muito boa, se não me engano, em terceiro, como país que a questão da medalha de ouro parece que dá uma diferença, né? Mas vai estar muito próximo ali do maior medalhista da história, né? Exatamente. O Brasil tem 7 medalhas conquistadas já em Jogos Olímpicos e vai em busca de mais uma, né? Inclusive vai tentar igualar o feito de ser bicampeão olímpico, coisa que o Uruguai, a Argentina, a Hungria e a Inglaterra, só esses 4 países são bicampeões olímpicos. Micali, eu vou te fazer uma pergunta e eu quero que você se sinta à vontade para não responder ou responder, enfim, falar o que você quiser. É impossível a gente tocar no assunto Olimpíada, ouro olímpico no masculino e não citar toda aquela polêmica que à época existiu e também um pouco depois da Olimpíada também. Você chegou a falar numa entrevista que o técnico da seleção principal, o Tite, surfou na onda da conquista do ouro olímpico, porque muito se comentou à época que ele te ajudou a arrumar o time no mata-mata, que o Brasil só começou a jogar bem por causa do dedo do Tite. O que aconteceu, o que realmente aconteceu no Rio de Janeiro? E uma segunda pergunta, vocês chegaram a conversar depois de tudo que foi dito, de todas as polêmicas, dessas palavras atravessadas, o que realmente rolou entre você e o Tite na Olimpíada do Rio de Janeiro? Bom, na verdade são fatos que a gente vê até hoje com mais frequência, né? Hoje a gente tem que tomar muito cuidado com o que se coloca na internet, né?
começou bem o torneio, né? A gente teve os 2 empates, a equipe demorou um pouco para se achar, mas até a equipe que nós encerramos a competição, nós treinava essa equipe durante 15 minutos finais de todo o treinamento que a gente exercia. E apareceu isso. Eu acho que a gente não sabe, não. Isso já me incomodou, hoje não me incomoda mais, até porque hoje, como eu falo, as coisas, as informações já chegam muito rápido, tem muita gente melhor preparada para saber lidar com isso. Eu, particularmente, sei do trabalho que eu fiz, eu fiquei muito chateado porque eu tenho uma equipe muito boa por trás. Eu tinha um preparador físico que, inclusive, está lá hoje, um treinador de goleiros que está lá hoje, seguindo a seleção. Eu tinha um auxiliar técnico, que é o Odair Helmas, que hoje o Papito, que hoje está fazendo um sucesso muito grande. Então, tinha muita gente capacitada por trás para estar me dando suporte, para me trocar ideia. E isso ficou muito chato, né? Quando aparece uma situação que se expõe que uma conversa ou um fato que houve uma mudança. Isso acontece no futebol. O futebol acontece com trabalho, com estudo, com dedicação. Essa falácia, ela é natural da nossa cultura, né? Assim como nós temos que, quando o Brasil foi campeão da Copa do Mundo, foi o Bebeto e o Romário, né? Mais o Romário que deu o título. Cara, tem todo um trabalho por trás, toda uma equipe que ajudou. Então, isso foi muito ruim. Na época, eu fiquei um pouco chateado, porque não houve um posicionamento firme do Tite em relação a isso, né? Se deixou muito no ar. E eu comentei, não houve interferência nenhuma, não houve nenhuma reunião com o grupo, não houve absolutamente nada. Eu achei um pouco chato, porque se perde, seria tudo nas minhas costas, assim como foi no Sul-Americano, no Sub-20. Né? Ninguém aparece. E quando ganha, aparece muita gente. Né? Não foi só o caso dele, foi muita gente. E eu não tenho problema nenhum de dividir com as pessoas. Agora, o que é certo, o que é justo. Não houve. Ele tem toda a oportunidade do mundo aí, está tendo várias chances, tem chance de disputar uma Copa do Mundo, de mostrar o valor dele, ganhar essa Copa do Mundo para a gente. Está tendo chances em Copa América, está fazendo um grande trabalho. Então, assim, cada um no seu quadrado, a responsabilidade é minha. Eu tive que responder por tudo aquilo que aconteceu na seleção, nos momentos bons e ruins, e foi isso. Não teve assim, é um fato que a gente não sabe de onde aparece, quais os interesses que tem por trás em relação a isso, né? Mas eu tenho uma minha consciência muito tranquila que eu tive uma grande equipe de trabalho. Seria injusto falar que foi só o Micali, de forma nenhuma. Grandes profissionais que estavam me auxiliando, que tiveram assim uma participação importantíssima nessa conquista. E a outra pergunta, não me fugiu, que a minha resposta foi eu me estendi. Se vocês conseguiram conversar depois disso, porque eu lembro que você foi perguntado, né, se conversou com ele, mas era pós-Olimpíada ali, em 2017 no máximo. Vocês nunca chegaram a falar sobre isso depois, Micali? Não, sobre esse assunto não especificamente, porque fica no ar, né? Fica a situação, encontramos algumas vezes em cursos da CBF, em momentos, mas eu não tenho nada não contra o Tite. Eu acho que ele foi até importante com a gente mesmo. Houve essa polêmica, né? Houve isso tudo, mas eu acho que a presença do treinador na equipe abaixo é sempre importante para as pessoas. Tenho certeza que todos os jogadores que vão disputar essa final agora no sábado vão estar de olho em fazer o melhor, ganhar essa medalha, não só pela medalha, mas também visando uma oportunidade na equipe principal. Então, a participação do Tite nesse quesito, de estar presente, de ir em alguns treinamentos, jantar com a gente, né? Foi importante visualizar essa integração. Agora, não mais que isso, não houve mais nada. Isso como eu falo, alguns interesses que a gente não sabe o que se trata, né? Que aconteceu isso, mas é um fato superado, vida que segue. Como eu falei, está fazendo um excelente trabalho e eu continuo buscando também meu espaço, né? Porque eu estou em outro momento da minha carreira, né? Então, vida que segue.
Nós conversamos aqui na Rádio Bandeirantes com o técnico campeão olímpico de 2016, Rogério Micali, que estava no comando do Al Hilal. E volta logo, tá bom, professor? Futebol tá sentindo sua falta. Um abraço para o senhor. Eu agradeço pelo convite, pela participação. Obrigado, um abraço a vocês. Esperamos que a gente consiga aí mais uma medalha para o nosso Brasil. Sucesso e saúde para todos.